Bom dia. Senti a necessidade de fazer um vídeo para explicar rapidamente a nossa prova para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu peço para vocês lerem atentamente as instruções e seguem o mesmo padrão que a professora sempre pede. Peço para vocês fazerem, anotem as respostas no caderno de vocês, principalmente o desenvolvimento das contas, porque eu quero ver como que vocês chegaram no resultado, tá? Postem essas fotos no Classroom e aqui vocês colocam as respostas. Apenas as teóricas que são dissertativas vocês vão ter que digitá-las aqui. Mas as contas, eu quero apenas o número, não esqueça da unidade de medida também, que isso vale nota, tá? E a alternativa basta você escolher a opção aí que você julgar correta. Uma frase motivacional, depois você lê com calma aí, e que isso possa servir como uma reflexão aí para você no dia de hoje. Se identifique, nome completo, número e série. Primeira questão, ela é teórica de alternativa, tá bom? E olha só, eu quero que vocês leiam e vocês têm que fazer uma interpretação, tá? O que tá dizendo pra gente aí? Quais são as características desse nosso sistema gasoso? Ele está trabalhando aí sob uma pressão de 2 atmosferas, sofrendo variações em seu volume e temperatura periodicamente. Então, ele já está dando a dica para você quem que está variando. É o volume e a temperatura, tá bom? Portanto, se o volume e a temperatura está variando, quem que está constante aí? A atmosfera, a pressão, perdão, tá bom? Então, a pressão, nesse caso aí, ela é constante. Então, você vai ter que ir lá nas aulas teóricas de física sobre as variações gasosas e ver, né? Quando um sistema, ele possui aí a pressão constante, que tipo de sistema é esse? Qual que é o nome que é dado para ele, tá bom? Aí, vocês marquem aí a alternativa que julgar correta. Questão número 2 é a questão problema, tá? Bora lá rapidinho dar uma lidinha aí. Em um sistema isotérmico, a pressão e o volume medidos inicialmente é de 1 atmosfera e 20 litros, respectivamente. Esse sistema tem uma válvula de segurança que libera o gás quando a pressão ultrapassa 3 atmosferas. Qual é o volume máximo que esse sistema gasoso pode conter para que a válvula de segurança não seja acionada? Tá? Então, o sistema ele já é isotérmico. Então, você vai ter que ir lá naquelas fórmulas. A gente estudou aí via teoria 3 tipos de sistema: o isotérmico, o isobárico e o isovolumétrico aí, ou isométrico, tá bom? Para cada um deles tem uma formulazinha para vocês utilizarem, tá? Então, foi lá no sistema isotérmico, achou a fórmula, beleza, tá? Térmico significa temperatura constante. Então, as outras variáveis que vocês vão trabalhar, né, com condições iniciais e finais, vai ser a pressão e o volume, tá? Então, numa situação inicial, deu para você qual que era a pressão é medida em atmosfera, e o volume é medido em litros. Identificou qual que é o nosso problema, né? Esse sistema, ele consegue trabalhar aí sem acionar uma válvula de segurança até 3 atmosferas. Ou seja, essa vai ser a pressão final dele. Aí pede pra gente qual que vai ser o volume máximo, ou seja, qual que vai ser o volume final, né? O tanto que esse sistema consegue, que ele pode trabalhar sem que essa válvula seja acionada. Tudo bem? Então, você tem aí, ó, 3 informações. Você tem pressão inicial, você tem o volume inicial, você tem a pressão final, que é a pressão máxima que ele aguenta, e tá pedindo o volume final para você calcular. Aqui, só colocar o número e não esqueça de colocar a unidade de medida. O número, no caso, é o valor da tua conta. E eu quero esses cálculos no caderno, por favor, tá? Questão número 3 também é problema. Bora lá. Esse daqui, ó, é sobre capacidade térmica, calor específico, latente, tá? Foi o que a gente começou a estudar nesse terceiro bimestre. Foi uma revisão aí, que foi uma continuação, perdão, do primeiro bimestre, tá bom? Considere uma peça
feita de alumínio, cujo calor específico é de 0,217 calorias por grama vezes graus Celsius. Esse é um Czinho, tá bom? Calor específico. Sendo a massa desta peça igual a 4.000 gramas, tá? Aqui cuidado com a unidade de medida que tem que estar em quilograma. Para transformar grama em quilograma, basta dividir por 1.000. Qual a quantidade de calor que ela deverá receber para aumentar a sua temperatura de 20 graus para 150 graus Celsius? Pessoal, primeira informação que você tem que prestar atenção. Aqui não está falando nada que passou do estado gasoso para o líquido, nada, nada, nada. Apenas está falando de uma variação de temperaturas apenas para esquentar essa sua peça de alumínio, tá bom? Se estamos trabalhando com um tipo de calor que só varia a temperatura, vai ser o calor sensível. É o Q macete. Q igual a M, que é a massa, vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura. Cuidado com essa variação da temperatura, ok? Antes de jogar na fórmula, você tem que fazer a temperatura final menos a inicial. Final menos a inicial. Aí depois você multiplica tudo e já tem um resultado. Simples assim. Também não esquece, tá? Da unidade de medida aí do calor, que sempre vai ser calorias. Questão número 4, também é um problema. Uma máquina térmica trabalha constantemente, presta atenção, constantemente sob uma pressão de uma atmosfera. Aí já começa a falar pra gente qual que é o sistema. Se é um sistema isobárico, isotérmico ou isovolumétrico. Isobárico, pressão constante. Isotérmico, temperatura constante. E o isométrico ou isovolumétrico, volume constante, tá? Já identifica o tipo do seu sistema e já busca a fórmula que você precisa, tá bom? Lá. Em uma situação inicial, o engenheiro mediu a temperatura e o volume desta máquina, que era 150 graus Celsius, vocês já sabem que o grau Celsius é a temperatura, e 10 litros o nosso volume. O engenheiro ele quer aumentar a capacidade dessa máquina aí, tudo bem? E pelos cálculos dele, ele deveria de alcançar aí, né, para alcançar o seu objetivo aí final, o volume precisa ser 3 vezes maior que o volume inicial, tá? Então, aí também já tá dando pra gente a condição do qual que tem que ser o volume final. Então, você vai ter que identificar qual que era o volume inicial, multiplicar por 3, preste atenção, porque ele quer trabalhar agora, né, com uma máquina que faça mais trabalho, só que para essa máquina fazer o trabalho que ele deseja, o volume tem que ser 3 vezes maior do que o inicial, tá? Aí pede-se para você calcular o quê? Qual que vai ser a nova temperatura desse sistema, tudo bem? Questão número 5 é teórica, tá? Eu quero que vocês aí escrevam para mim quais são as condições do gás ideal. Pesquisem na internet, preste atenção, essa vai valer, né, as respostas mais completas aí, tudo bem? Então, eu já tenho as minhas respostas formadas, a resposta de vocês tem que estar bem próxima dela. Se estiver pela metade, se estiver faltando um pedaço, tudo isso vai ser descontado notinha, tá? E a última questão também é teórica dissertativa. Vale a mesma condição da questão número 5, a mais completa possível, tá? Vocês vão pesquisar e com as palavras de vocês vão escrever o que são máquinas térmicas, como que elas funcionam basicamente, qual que é o combustível que elas usam, como que é as condições de temperatura, tá? E depois vocês vão falar aí qual foi a importância do desenvolvimento dessas máquinas térmicas para a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra aí, no século XVIII, tá bom? Pessoal, eu tenho uma reunião agora de manhã, tá? Não consigo atendê-los pessoalmente, mas eu vou deixar esse vídeo aí lá no YouTube, vou deixar o link disponível para vocês, ok? E, por favor, dúvidas, estarei disponível depois do almoço, a partir da 1 hora da tarde, tá?
Qualquer coisa eu mudo o horário de entrega da prova, eu deixo até a meia-noite do dia de hoje, tá bom? Abraço para vocês aí.